Aqui é a Ana de novo, e hoje eu vou fazer uma aula que é praticamente o avesso da aula anterior. Na aula anterior, eu falei de uma forma um tanto irônica como que você poderia dificultar as máquinas de busca a indexarem o teu conteúdo e com isso dificultar bastante a sua vida como blogueiro ou como dono de um site. Hoje nós vamos fazer o avesso. Nós vamos dar algumas dicas de como facilitar o trabalho das máquinas de busca, ou seja, como fazer as coisas direito. Tá? Isso aqui são, na verdade, as primeiras técnicas de SEO que a gente vai aprender, né? A coisa mais básica possível. E depois a gente vai aprofundando. Tá? Inicialmente, a gente tem que lembrar que a matriz da indexação são as palavras-chave, que são as palavras que descrevem, de alguma maneira, o assunto do seu conteúdo. Agora, você pode trabalhar as palavras-chave em 3 níveis. Você pode trabalhar em termos de conteúdo mesmo, ou seja, você vai colocar palavras-chave que estejam sendo buscadas pelo teu público-alvo no seu conteúdo, de forma que a máquina de busca consiga entender que o teu conteúdo é relevante para a busca daquelas palavras-chave. Uma outra maneira de fazer isso é trabalhar com as partes ocultas do código HTML. Partes ocultas. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento técnico sabe que eu estou falando de tags, de parâmetros de tags, de meta tags. Quem não tem esse conhecimento não precisa se desesperar, porque eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Mas, antes disso, eu quero falar que a terceira forma, o terceiro lugar onde você pode fazer um trabalho bacana de SEO com palavras-chave são nas URLs. Então, esses são os lugares onde você tem que se preocupar com que palavras você está usando. Se essas palavras estão realmente chamando a máquina de busca a indexar o teu conteúdo para as palavras-chave que são realmente relevantes. A coisa mais básica que você tem que fazer é garantir que o seu conteúdo seja indexável. Indexável. Isso significa que ele tem que estar em HTML. Na maior parte do tempo. A informação tem que estar em HTML. A parte mais importante do seu conteúdo é o título. Isso tem um peso muito grande para as máquinas de busca. Então, quais são as dicas que a gente pode dar para você montar um bom título? Primeiro, ele tem que ser bem descritivo. Você já reparou que título de blog geralmente ele é super longo? É porque todos esses caras sabem disso, que o título tem que ser descritivo daquilo que tem dentro do artigo. Descritivo. Uma outra coisa que você pode fazer para ajudar a ranquear melhor o seu conteúdo é colocar as palavras-chave no início do título. Isso ajuda também, porque as primeiras palavras são mais importantes, tem um peso maior para a máquina de busca. E por final, uma dica que não é todo mundo que conhece, é que isso aqui não deve ser um link. O título não deve ser um link. O título do conteúdo, do artigo, não estou falando do título do site, eu estou falando do título do artigo. Ele não deve ser um link, porque isso pode fazer com que a máquina de busca ache que aquele link está levando você para um outro lugar, quando na verdade ele é um link para ele mesmo, né? Então isso aqui pode depreciar um pouco o valor do teu artigo, da tua página para a máquina de busca. E com relação ao texto,
Você escreveu o seu título, agora você tem o corpo de texto do seu conteúdo. O que pode ser dito disso aí? Uma coisa é usar a palavra-chave no início também. É a mesma dica do título. Então, as palavras-chave, eu vou botar aqui, palavra-chave, PC, no início. Então, as palavras-chave aqui tem que vir no início também, porque o início do texto tem mais peso. E uma outra coisa é, não fique usando sempre a mesma palavra-chave, só para tentar melhorar o seu ranking. Isso não funciona e pior, pode fazer com que a máquina de busca entenda que o seu texto, na verdade, é uma tentativa de spam. Então, use variações da mesma expressão. Então, você não vai usar sempre a mesma palavra-chave. Você vai usar aquela palavra-chave mais importante no início do texto e depois você vai usando variações dela. E, finalmente, nós temos o famoso conteúdo não textual, que, como eu já tinha falado, estou falando de imagem, de texto, de áudio. Tá? Então, esse conteúdo tem que necessariamente ter metadados associados. O que são os metadados? São informações que você coloca dentro do código HTML para descrever esse conteúdo em texto. Porque ele não é textual, ele é um vídeo. Tem um monte de coisa interessante lá dentro, mas você tem que pelo menos fazer uma descrição em metadados, um texto alternativo, para indicar o que tem dentro desse vídeo. O ideal, como eu já tinha dito, é fazer uma transcrição completa. Mas se você não tem paciência nem como pagar alguém para fazer isso, você no mínimo tem que ter metadados explicando o que vai ter dentro desse conteúdo. Agora a gente vai discutir as URLs. As URLs de cada página do seu blog ou do seu site. O que a gente pode fazer em termos de palavras-chave com relação às URLs? Bom, primeiro, URLs devem ser curtas. URLs longas não são exatamente um bom negócio, né? Então, a primeira coisa, ela tem que ser curta, na medida do possível, tá? Porque também tem uma outra coisa que ela deve ser, é que ela deve ser descritiva. Uma URL que seja algo do tipo arte, para artigo, né? 9.788, não está ajudando nada a máquina de busca a indexar o seu conteúdo adequadamente. Idealmente, você deve colocar alguma coisa relacionada, inclusive, ao título do seu conteúdo, que é o que normalmente as ferramentas de blog fazem mais ou menos automaticamente. Pelo menos o WordPress faz, o Blogger eu acho que faz também. Então, melhor você colocar alguma coisa do tipo como fazer macarrão, tá? Por exemplo, se o seu site é sobre culinária. Culinária bem básica, né? Então, essas são as recomendações com relação às URLs. As URLs são importantes nem tanto para a questão de indexação, mas porque elas aparecem em diversos lugares e o usuário está olhando para elas, né? Por exemplo, na barra de endereços do browser, né? Na hora que ele está navegando, a barra de endereços mostra a tua URL. E ela também aparece como texto âncora nos resultados de busca, né? Então, ela vai aparecer na barra de endereços do browser e vai aparecer também como texto âncora da máquina de busca. Quando ela acha o seu conteúdo, essa URL aparece como texto âncora. Eu vou mostrar do que eu estou falando numa imagem. Isso aqui é o pedaço de uma busca que eu fiz no Google para o meu próprio conteúdo. Eu tenho um curso chamado Como Fazer Videoaulas, então eu fiz a busca desse curso. E você pode ver que a URL aparece aqui. Então, aqui é o nome do site, fazer videoaulas. É claro que tem umas reticências aqui, porque ele encurta o nome. Aqui,
Uma das aulas do curso aparece como segundo resultado. E a URL está aqui, ó. O nome todo do site, como fazer um quadro. Na verdade, é um quadro branco personalizado no GIMP. Então, nós vamos voltar lá para o nosso mapa mental. Bom, agora nós vamos ver como as palavras-chave podem ser usadas nas partes ocultas do HTML. Aqui a coisa fica um pouco mais técnica. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, eu vou explicar o que é uma tag. Uma tag HTML. Tá? Tags, na verdade, são palavras especiais, com significado especial dentro do HTML. E elas servem para marcar o texto de alguma maneira. Tá? O papel delas é fazer marcação. Por isso que HTML é chamado uma linguagem de marcação. E, em geral, as tags, em geral não, sempre, as tags começam e terminam com os símbolos de menor e maior. Eu vou dar dois exemplos aqui para ficar mais concreto. Tá? Então, os meus exemplos são os seguintes. Por exemplo, se eu quero botar um texto, uma parte de um texto em negrito, eu uso a tag B de bold, que é negrito em inglês. Aí, eu coloco o meu texto aqui e termino a tag com a barra B. Aqui. Então, o nome da tag é o início dela, barra, o nome da tag é o final dela. Então, esse texto vai aparecer para o usuário em negrito. Se você está usando um editor mais sofisticado, você põe negrito como você colocaria no editor de texto. Mas por baixo tem um HTML que vai colocar essas tags. Você pode olhar na versão HTML da sua página que você vai encontrar isso aqui. Tá? Um outro exemplo de tag bem diferente desse é a tag Center. É para centralizar o conteúdo. Normalmente, o conteúdo está justificado à esquerda, mas eu posso centralizar um pedaço do conteúdo usando essa tag aqui, Center. Então, tudo que tiver entre essa tag e essa tag vai ficar centralizado na página. Então, esses são dois exemplos para você começar a entender o que são tags HTML, se você ainda não sabe o que são. Tá? O que é importante aqui, quando eu estou falando de palavras-chave, são duas tags HTML. Uma tag chamada title e outra chamada metadata. Chamando a atenção que esse title aqui não é o título do seu conteúdo, do seu artigo. É aquele título que aparece na barra do navegador. Tá? Então, aqui é o que aparece na barra do navegador. Não é o título do conteúdo em si. Podem ser coisas diferentes, podem ser iguais, se você resolver configurar assim. Mas isso aqui é o que vai aparecer na barra do navegador. Pode ser um fator de orientar o usuário, ter esse título bem feito na barra do navegador, e também é um fator de indexar melhor o seu conteúdo. E a outra tag importante aqui é a tag metadados, né? Metadata, se você preferir. Essa tag, na verdade, a utilidade dela é passar informações para o browser, para o navegador, para o Chrome, para o Mozilla, o que for. Mas ela também fornece informação para o crawler. E o crawler usa essas informações para mandar para o indexador, indexar o seu conteúdo. Então, essas são duas tags bem importantes, mas que não é para você ficar se preocupando em aprender HTML para aprender a mexer nessas tags. Se você, por exemplo, usa o WordPress, que é a plataforma de blogging que eu recomendo, você pode instalar um plugin chamado All-in-One Cell Pack. Vou escrever isso aqui. All-in-One. Tudo em um, né? Cell Pack.
E na hora que você está criando o seu artigo, ele já oferece lá os campos necessários para você preencher essas tags que são importantes para o crawler, para as máquinas de busca. Então, e tem vários, esse aqui é só o que eu estou usando agora, mas existem vários plugins, tá? Isso aqui é um plugin, para quem não sabe, é um plugin, né? É um programinha que você adiciona no seu blog WordPress e que vai facilitar você a editar essas coisas sem precisar saber de HTML. Tá? Então, não precisa se preocupar que você tem que saber horrores de HTML. Sempre é bom saber um pouco de HTML se você está construindo alguma coisa na web, mas existem formas para quem está começando de fazer isso de uma maneira mais suave. Mesmo para quem não está começando, né? É muito mais fácil trabalhar com um pacote desse que coloca lá campos de formulário bonitinhos do que trabalhar dentro do código HTML no braço. Então, esse tipo de plugin não é só para iniciantes, mas ele ajuda muito os iniciantes. Então, essa era a informação que eu queria passar nessa aula. Eu espero que ela tenha sido útil, eu espero que ela seja interessante e que tenha feito um bom complemento da aula anterior, que era o objetivo dessa aula. Com isso aqui, você já pode começar a preparar um conteúdo que já está bem preparado para os mecanismos de busca, certo? Então, eu vou me despedindo de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.